Olá pessoal, tudo bem? Marcos André, oncologista e editor do Oncopédia. Hoje é quarta-feira, 18 de março. A gente está vendo uma escalada brutal nos casos de infecção pelo SARS-CoV-19, COVID-19, gerando a doença COVID-19. E isso tem assustado bastante a população. As autoridades estão em alerta, já soltaram medidas hoje aqui em São Paulo de restrição de circulação em shoppings, academias, e aqui na região do ABC Paulista já cancelaram até a circulação de transporte público. Então, eu trabalho numa unidade de saúde onde a gente atende pacientes com câncer. Essa é uma população especialmente vulnerável para a infecção. As primeiras informações sobre dados em pacientes com câncer vieram na semana passada numa publicação que eu deixei aqui para vocês no Oncopédia, foi publicado na Lancet. Eu já trouxe dados bastante detalhados sobre a infecção pelo Covid em pacientes com câncer, e a gente teve de lá para cá já algumas outras publicações, também estão hoje nos stories do Oncopédia no Instagram. E eu queria passar umas informações baseadas numa publicação que saiu ontem na JNCCN, uma revista importante americana, trazendo também aqui as condutas de um grande centro americano especializado em câncer, que é o Fred Huntington, em Washington, onde foi detectado o primeiro caso no início ali em meados de janeiro, o primeiro caso de infecção pelo coronavírus foi lá em Washington, em Seattle, né? E desde então já são mais de 642 casos confirmados lá e 40 mortes, né? Então isso tudo gerou uma publicação na New England de a detecção desse primeiro caso, foi reportado na New England, primeiro caso nos Estados Unidos, e lá Seattle eles têm uma experiência muito grande desde o aparecimento desse primeiro caso, já são 2 meses, então eles criaram um sistema de monitorização e de ações. Como lá foi o primeiro local onde foi detectado nos Estados Unidos, eles já têm uma experiência enorme acumulada e publicaram isso, como mostrei hoje lá nos stories e até aqui no feed do Oncopédia no Instagram. Então, a casuística que eles trouxeram nesse trabalho, depois eu recomendo que quem não leu, leia, porque tem uma série de informações de cunho prático para o profissional de saúde, desde detecção precoce, contato ativo com pacientes. Então, tudo que diz respeito a uma dinâmica de uma unidade que envolve tratamento de pacientes com câncer está nessa publicação. Vão lá nos stories do Instagram de hoje, peguem esse artigo, baixem e leiam. Eu deixei também esse artigo na íntegra, porque nessa hora temos que pensar no bem público, e eu disponibilizei esse artigo na íntegra no grupo exclusivo do Oncopédia lá no Telegram. Está lá disponível para você ler e baixar. Então eu vou trazer aqui algumas informações que esse artigo traz para a gente como recomendação vinda de um centro que já acumulou aí mais de 642 casos desde a publicação há 2 dias, hoje certamente tem mais que isso. Então, um centro americano em Seattle, o que eles estão fazendo ativamente? A triagem ativa, já na porta da unidade, de indivíduos com possível contaminação, né, que estejam possivelmente doentes. Então, eles fazem uma ligação prévia e só mandam ir para o hospital para as consultas os casos estritamente necessários, primeiro. Os casos que estão em controle não precisam vir agora, eles estão remanejando as consultas. E uma vez tendo a necessidade de vir, eles perguntam se está com algum sintoma respiratório, tosse, febre, coriza, falta de ar. Se sim, esses pacientes são direcionados ativamente para um andar separado, é feito o teste, esse paciente já recebe sumariamente uma máscara e enquanto aguarda o resultado, esses pacientes são monitorizados continuamente pela equipe de saúde. Se esse paciente não tem nenhum sintoma respiratório, ele segue para a consulta e todos os profissionais são orientados a usar máscaras, se proteger, lavar a mão, passar álcool gel a cada 30 minutos nas mãos, higienizar seus utensílios de uso, como estetoscópio, e vir com o mínimo possível de roupas e adereços, né, durante o seu período.
As enfermeiras que estão ali no dia a dia tomando conta de pacientes são orientadas a trocar roupa e colocar roupa de centro cirúrgico e depois, durante seu período de trabalho e depois descartar essas roupas em hampers para lavagem e desinfecção, né? É, para as equipes internas dos hospitais, dentro do hospital, eles estão cancelando totalmente os famosos tumor boards, reuniões, estão transformando todos esses encontros em encontros remotos por telefone ou por videoconferência, telemedicina, inclusive, sendo um recurso utilizado pelos médicos para manejo de alguns pacientes que necessitam de atendimento, inclusive. Estão proibindo para pacientes internados circulação pelos andares, estão proibindo ou limitando a um acompanhante apenas as visitas desses pacientes internados. Então, os profissionais de saúde sendo limitados a um, no máximo dois, a entrar nos quartos. A gente está fazendo também isso aqui no hospital que eu trabalho e estamos restringindo realmente a circulação de pessoas dentro do hospital, principalmente se tiver sintomas respiratórios. Há uma casuística que eu não sabia e que esse artigo de hoje traz é que 32 pacientes terminais, assim, em fases avançadas da doença, já foram contaminados em Wuhan e eles publicaram isso. Essa estatística também já tem lá. Foi uma publicação já de agora da Lancet também. Eles trouxeram uma importante informação que 32 pacientes com cânceres avançados e que precisavam de internação e intubação, apenas um desses pacientes acabou sobrevivendo. Então, se é um paciente por uma questão de limitação dos recursos, explosão de casos, os recursos da saúde trabalhando no seu limite, então é importante, e foi feito esse alerta por esse trabalho, que se converse já ativamente sobre cuidados de fim de vida para pacientes com câncer avançado, com poucos recursos de tratamento e que acabam se contaminando com esse vírus e têm infecções severas graves a ponto de precisarem de intubação orotraqueal. Apenas um paciente de 32 acabou sobrevivendo, então se isso acontecer com algum paciente, eles recomendam que se faça uma conversa ativa com as famílias sobre cuidados de fim de vida, até por uma questão de otimização dos recursos e canalização nessa hora, nesse momento tão crítico, né? Canalização para pacientes, para outros pacientes que se encontrem gravemente enfermos também. E a última pergunta que fica e que a gente ainda está aprendendo o que fazer é em relação aos pacientes em quimioterapia. Recomendamos que os pacientes sigam fazendo quimioterapia. A gente adia o início de um tratamento adjuvante, ou seja, após cirurgia, a gente adia um pouco mais os ciclos dos pacientes. Não sabemos ainda não existe uma recomendação formal nesse sentido. O que a gente tem que fazer nesse momento é bom senso, é saber qual o melhor paciente para o melhor momento, para o melhor local a receber o tratamento. Então, isso a gente ainda está construindo esse conhecimento. Os desfechos em pacientes oncológicos parece ser pior. Então, imagine um paciente que já tem uma comorbidade, está fazendo quimioterapia, está imunossupresso, interna e precisa de ventilação, né? Então, tem que pensar nisso tudo. Parece que pacientes com câncer têm uma 3,5 vezes mais probabilidade de pegar e adquirir formas graves da doença. Então, tudo isso tem que entrar na equação do médico oncologista na hora de decidir por fazer quimioterapia ou não. Se é uma quimioterapia que o paciente depende da vida, a sua vida para isso, eu não vejo outra saída, tem que fazer, até porque a mortalidade de cânceres fora de controle é muito maior do que uma infecção pelo coronavírus. Então, essa informação tem que ser particularizada, caso a caso, então discutido com o médico e com o paciente de uma forma muito criteriosa, cautelosa, a ponto para se tomar a melhor decisão para todos, correto? Então, enquanto isso, vamos seguir as medidas de confinamento, quando possível. A gente, profissional de saúde, tem que manter a rotina, não tem jeito. Existe uma legião de pessoas que dependem da gente. Eu parabenizo aqui todos os profissionais de saúde abnegados que estão trabalhando aí nesse esforço hercúleo para poder sanar essa epidemia, essa pandemia que infelizmente está apenas no começo. Espero que isso passe logo. Vão ser 2 meses muito severos para
para a humanidade, mas certamente a gente vai triunfar em cima de mais um problema causado por vírus na humanidade. Então, esse é meu vídeo de hoje, esse GTV. Compartilhe com alguns amigos, se for interessante essas informações que eu trouxe para vocês, de um profissional de saúde que está no olho do furacão, está na linha de frente aqui, mesmo com isso tudo acontecendo, a gente tem que manter a peteca. Eu parabenizo todos os profissionais de saúde por isso. Um abraço e até o próximo vídeo.